Esse BL conta a história de Din Ia, e é um homem muito rico e o maior importador de carros de luxos da Tailândia. Ele participa de uma coletiva de imprensa, onde todos ficam curiosos sobre seu noivado de 3 anos com Din, mas tudo indica que eles estão passando por dificuldades no relacionamento. E então, para acabar com todas as perguntas, responde que ele se casará com o Din em breve. Ele pede para seu secretário ficar de olho em Din, porém, ele faz uma armadilha fazendo seu cachorrinho ir para a rua, para ele correr atrás dele, e depois fala que tá com uma dor de barriga tremenda, pega uma gravação de peido e coloca no banheiro para enganá-lo e ir embora. E percebe que foi enganado porque, de acordo com ele, Din não deixaria sua cachorrinha escapar e também ele nunca peida perto das pessoas. Então vai à sua casa à procura dele, percebe que somente a cachorrinha está lá, fica preocupadinho, pega um dos carros e vai à sua procura, mas Din já está no aeroporto se perguntando se ele já se deu conta de que ele não está mais lá, e que talvez tenha esquecido que alguém estava esperando por ele. Nesse momento a cena volta no tempo, de quando Din pegou o buquê de flores, o dia em que os dois noivaram. E tinha dito que só estava esperando o dia em que pudesse se casar legalmente com Din. Seu pai também garantiu ao pai de Din que ele ia se casar com seu filho, e que é um homem de palavra, porém, não foi bem isso que aconteceu. Eles dois aparecem à casa de seu pai, e ele pergunta quando eles vão se casar e que já é permitido, mas inventa uma desculpa. Seu pai tenta discipliná-lo pois ele tinha prometido que ia fazer isso. Din começou a perceber que desde o casamento do seu amigo Kueya, que ele está meio estranho, e desde que eles ficaram noivos não fazem amor. Kueya pergunta se ele não gosta ou se tem disfunção erétil. Din afirma que não. É que tem vergonha e por isso o rejeitou várias vezes, e desde que ficaram noivos frequentemente não volta para casa, então pergunta para seu amigo se é porque ele não o ama mais. Kueya tenta animá-lo falando que ele ama sim, pede para ele perguntar como se sente, mas ele tem medo da resposta. Din recebe uma mensagem de Kueya pedindo para ele ficar preparado e envia uma foto comprometedora de Ia e uma moça. Ele vai até os dois e pergunta por que ele está fazendo isso, Ia não entende, mas Din percebe que é por isso que ele está estranho e vai embora. À noite ele tem um pesadelo com um tigre feroz, chora bastante e tenta se acalmar. No aeroporto, Din recebe uma ligação de Kueya, pedindo para ele escutar que Ia sofreu um acidente quando foi procurar por ele no aeroporto, mas o carro capotou. Din fica desesperado, depois mostra como aconteceu. Ia faz uma ligação para Kueya perguntando onde Din está, pois suas coisas não estão em casa, mas ele não fala. Ia recebe uma outra ligação do seu secretário dizendo que Din está no aeroporto, pois comprou uma passagem para a Suíça. Ele então vai em alta velocidade atrás dele, mas perde o controle do veículo e capota. Ele está sendo levado para o hospital mas ainda está em coma. Din corre desesperado se culpando, tropeça e fica no chão chorando muito abalado. Quando chega no hospital exausto, pede desculpas para o pai de Ia, pois a culpa foi sua. Ele afirma que a culpa não é dele, e pede para ele não ir para a Suíça por enquanto, pois precisam conversar depois que seu filho melhorar. Ele acha esse acidente muito estranho, como se uma pessoa tivesse provocado. Din fica com ele e dorme no seu colo. Quando Ia acorda fica muito assustado perguntando quem é ele. Din começa a achar que ele está apenas brincando, mas o seu noivo infelizmente perde a memória, pede para ele chamar seu pai e para ele sair. A doutora afirma que ele vai melhorar em 2 ou 3 semanas e pergunta como é seu nome. Ele fala seu nome completo e também lembra de seu pai. Já de Dian, lembra apenas de quando ele era criança. Seu pai informa que Din é seu noivo mas Ia pede para ele não dizer bobagens. Din oferece um copo d'água mas ele não aceita e informa que ele não precisa ficar lá. Din afirma que está tudo bem, e vai ficar mesmo assim, e pergunta se eles são noivos mesmo ou se era apenas brincadeira de seu pai. Ele afirma que são noivos sim. Ele pergunta se é possível isso, já que eles são homens. Din informa que a lei que permite que casais homossexuais casem foi aprovada e que estão no ano de 2026, então podem se casar e se amar, e pergunta se eles se amam. E desde quando estão noivo, ele afirma que na verdade eles estavam prestes a terminar. Porque Ia tinha encontrado outra pessoa, ele fica surpreso e afirma que isso é impossível, pois mesmo que tenha perdido a memória, não esqueceu do que seu pai lhe ensinou, que devemos amar somente uma pessoa e ser leal. Din conversa com seu amigo novamente e afirma que o Din que a conhece é uma criança de 7 anos, mas não se lembra de ter conhecido ele também nessa época. Além disso, a primeira vez que viu ele e sua família tinha 18 anos.
Ele acha isso muito estranho e menciona que talvez isso tenha a ver com o motivo deles casarem, e a do nada começa a gritar pedindo para soltá-lo. A enfermeira vai até ele, aplica um sedativo e faz ele dormir na hora, durante o sono profundo, e a sonha com Dean ainda pequeno sendo atacado por um tigre. De repente começa a voltar todas as memórias, ele noivando com Dean, falando que ia se casar em breve, procurando por ele por toda parte, e o momento do acidente, e a fica desesperado quando se lembra que Dean estava indo para a Suíça, então grita chamando por ele. Procura pelo secretário e pergunta onde Dean está. Ele informa que Dean foi ver seu cachorrinho, e que ele estava lá de manhã com ele, e que ele não consegue se lembrar porque tem um distúrbio de memória. Além disso, pede para ele tentar se lembrar do que fez. Antes seu amigo Liam tinha ido lá, mas também não conseguia se lembrar dele. Nesse momento ele teve um surto por tentar forçar a lembrar das coisas. Liam tentou acalmá-lo, mas levou um chute, e a fala que ele esquecerá. Mas o Aon afirma que provavelmente Liam não vai esquecer. Ele pede para ele dizer o que aconteceu depois. Liam disse que isso dói, mas ele queria bater de novo. Então Liam pediu ajuda para contê-lo e chamou a enfermeira, que aplicou o sedativo. E a lembra de tudo, mas ele pede para o secretário não dizer para Dean e sua família que ele lembra. Além disso, é para fazer uma coisa para ele. Aon vai à casa de Liam e informa que a condição de está pior, então faz ele ir lá na mesma hora. Chegando lá, ele fala que precisa da sua ajuda, mas Liam informa que antes ele precisa pedir desculpas primeiro. Ele tenta dar uma de esquecido, mas Liam é muito esperto e nota na hora que ele tá fingindo que ainda não lembra de nada. Ele pede desculpas, mas Liam afirma que só vai aceitar as desculpas em criptomoeda, então é obrigado a enviar o dinheiro. Ele chamou Liam lá porque Dean falou que foi traído, e queria saber quem foi que disse isso a ele, e insinua que foi seu parceiro Cueia, mas ele pede para não envolver ele, e que não sabe de nada. Então Ia fala que vai fingir que perdeu a memória e vê o que esse garoto travesso vai fazer. Além disso, menciona que o que aconteceu com seu carro é muito estranho, então vai investigar. Dion conversa com o cachorrinho, que ia ter perdido a memória talvez tenha sido melhor, assim ele não sentirá nada quando ele for embora. Liam aconselha seu amigo de que antes dele resolver o problema com Dean, precisa saber primeiro a causa, e perguntar a si mesmo por que tá tão frio com ele, e por que ainda não se casou com ele, já que estão noivos há tanto tempo, e informa que aconteceu algo no passado, que Dean quase foi morto por sua causa, e uma pessoa se machucou. Ele lembra novamente de quando era criança, e pediu para o tio deixar ele dar um passeio com Dean. O tio não estava querendo deixar, mas ele teimoso insistiu. Dean estava com um tigre que partiu para cima dele, e correu para ajudá-lo. No entanto, o tio entrou no meio para proteger as crianças, que ficou todo destroçado. Dean tinha acabado de perder sua mãe. Pai Dia falou que ia se responsabilizar por tudo isso. O tigre foi tirado de lá e o tio que cuidava dele ficou cego e logo depois faleceu. Já Dion não parecia diferente de um boneco. Perdeu a memória e era como se sua alma tivesse saído do seu corpo. Foi tudo sua culpa. Não contou isso para ninguém. Então começou a ter pesadelos, e não ousou se aproximar de Dion com medo de cometer outro erro, por isso não tem confiança de que pode fazer ele feliz. Liam pergunta se ele já conversou com ele sobre isso, mas ele informa que nunca disse isso a ninguém. Liam questiona se esse é o motivo dele adiar o casamento. Ele informa que não só isso, no dia do seu noivado seu pai pediu para Vong Teravit assinar um acordo de noivado. As condições eram de que se eles não se casassem, traíssem ou se terminassem depois de 5 anos de casados, devem oferecer à família Vong Teravit taxas do circuito de corrida, como compensação se a família Shen quebrar o acordo. Se Vong Teravit quebrar o acordo, essa terra pertencerá à família Shen. Ele se sente desconfortável com essas condições. É por isso que está tentando o seu melhor para resolver isso, e se lembra de que o carro envolvido no acidente pertence ao Dion, e que a pessoa que causou isso queria machucar Dion, não ele, e o mais provável é que seja o Vong Teravit. Então pede a ajuda de Liam, para fingir que ele perdeu a memória e investigar. Dion vai à sua procura no hospital, mas ele foi fazer uma ressonância magnética. A doutora informa que pelos vasos sanguíneo e tecido cerebral, ele não tem nenhum problema. Ele tenta fingir e pergunta por que ainda não consegui se lembrar e ainda tá sentindo dor de cabeça. Ela fala que dor de cabeça não tem nada a ver com a memória. Ele fica todo sem jeito, e vai à sala e vê Dean dormindo no seu leito. Se aproxima e beija o rapaz, mas acho que fazia tanto tempo que não beijava ele, que o garoto até se assusta. Dean pergunta o que ele está fazendo.
Ele informa que tá beijando obviamente, e que são acostumados a fazer isso já que são noivos. Mas Dean menciona que ele deve pedir com educação antes de beijá-lo, e então pede e tenta beijá-lo novamente, mas outra vez ele não deixa. Os dois voltam para casa e a cachorrinha rosna para ele, e a finge que não se lembra dela. Dean pede para ele dar um beijo nela, assim ela vai parar de ficar com raiva dele, e a vai em sua direção e dar um beijo em sua bochecha. Dean fica todo sem jeito, ele pergunta se ele tá com raiva ainda. Dean menciona que pediu para ele beijar a cachorrinha, não ele, e pergunta se ele não vai voltar para seu apartamento porque normalmente, ele o deixa lá e logo em seguida vai para seu apartamento. Mas informa que não vai e que não se lembra disso. Dean fala também que ele disse no hospital que assim que ele tivesse alta iam terminar, mas informa que estava confuso e que mudou de ideia. Dean chateado menciona que ele o traiu, e pergunta se ele quer que ele procure seus amantes. Ele fala que não fez isso, e a pergunta por que ele tá dando desculpas. E que mesmo que tenha perdido a memória não pode esquecer do anel de diamante ancestral dos Shen em seu dedo anelar, e que ele não usaria se já tivessem terminado. Os dois discutem um tempão por Dean achar que ele estava traindo, sem querer, e é machucado. Depois que os dois se acalmam, ele pergunta por favor se pode ficar ao lado dele. Dean aceita, e dessa vez pede um beijo. Com educação, ele permite, os dois dão aquele beijo apaixonante e Dean no final fica envergonhado. Dean mostra o seu quarto e informa que vai dormir no outro quarto. Mas Ia fala que quer dividir a cama com ele. Dean outra vez vem com história que eles terminaram, mas o homem não quer saber, quer dormir com ele pois antes eles deviam fazer isso. E comenta que ele também gosta disso, beija o garoto outra vez e Dean também corresponde com a mesma intensidade, enquanto dão esses amassos se rolam na cama e caem. Dean fica sem jeito, pede desculpas por tê-lo machucado outra vez e sai correndo. Ele se olha no espelho com o coração pulando e fala para ele se acalmar e se controlar, e abate na porta. Quando Dean abre, ele pergunta se ele pode entrar por favor. Fica com um olhar encantador o qual o garoto não resiste e vai em sua direção beijá-lo. Fica um clima muito romântico e os dois se beijando com muito amor. Finalmente Dean vai com pensamentos de se entregar, e também fica louquinho, mas para acabar com a alegria de Ia, são interrompidos pela cachorrinha. Ele a chama até de cachorrinha dos olhos esbugalhados. Ia vai à procura dele e percebe ele escondido. Então finge que tá falando com a cachorrinha. Pergunta por que ela é tão fofa que dá vontade de apertar. Mais tarde Ia informa que está com fome e pergunta o que tem para comer. Ele fala que pediu uma sopa de sangue de porco no seu restaurante favorito. Ia chama ele para comer junto, mas como Dean não aceita, ele finge que seu braço está doendo, só para ele sentir pena, mas não funciona. Dean informa que ele tem que voltar rapidamente a ser o seu antigo eu, então vai alimentá-lo, mas precisa descansar e tomar seus remédios. Dean pergunta se ele gosta de sangue de porco, pelo visto. Ele gosta muito e ainda pede fígado. À noite, enquanto Ia dorme, Dean fala com ele que hoje foi só o primeiro dia e que vai dar uma lição nele. Mas depois que ele vai dormir e parece que ouviu tudo, um homem entrega dinheiro por troca de informações. Ele fala que Ia está no seu apartamento agora e que perdeu a memória. Dia seguinte, Dean acorda com o barulho da cachorrinha. Aon está lá. Ele pergunta o que ele está fazendo lá e como conseguiu entrar. Ele responde que não conseguiu falar com Ia, que o Sr. Marcor gostaria de falar com ele na mansão há 2 horas. Dean percebe que ele está no sono profundo, então coloca a cachorrinha para acordá-lo. Que percebe a cachorra em cima dele e a chama de cachorrinha do olhos esbugalhados. Pede para Dean ajudá-lo a se trocar pois é difícil apenas com uma mão, mas a verdade vai ajudá-lo no banho. Dean fica todo sem jeito, passando sabonete em suas costas. Ia tenta provocá-lo fazendo ele passar sabonete em seu peito. O garoto fica nas nuvens enquanto tira uma casquinha, se dar conta de que tá indo longe demais e para. Ajuda seu amado a se barbear e depois ganha um beijinho de despedida. Dean se pergunta por que ainda sente vergonha dele já que são noivos há 3 anos. Secretário Aon informa que seu carro tá na fábrica e já enviou a melhor equipe mecânica para descobrir a causa do acidente. Em seguida Ia pergunta por que seu pai quer vê-lo, mas ele não sabe. Perguntou, mas ele disse que é um assunto de família. Chegando lá seu pai pergunta como está Diane. Ele fica chateado porque ele parece preocupado mais com ele do que com seu próprio filho. Ele pergunta o que ele fez para Dion querer deixá-lo. E que só se importa com seu trabalho, quem aguentaria? Pede para eles fazerem as pazes. E a pergunta entre ele e Dean quem ele prefere, ele fala sem hesitar que prefere o Dean.
Din vai à casa de seu amigo Kueya e informa que depois que perdeu a memória está mais amável, se tornou mais necessitado e tá quente que nem uma churrasqueira. Ele menciona que gosta do jeito que ele tá agora e quer que ele recupere a memória, mas tem medo de que isso acontecer ele volte a ser como era antes. Kueya comenta que ele tá tratando ele dessa forma talvez porque o ama, já que não foi para a Suíça, pede para usar esse tempo para pensar nos seus sentimentos, e que o que ele decidir vai sempre apoiá-lo. Os dois ficam se acariciando e finge uma crise de ciúmes. Pergunta quem é esse cara, ele informa que é o Kueya, parceiro de Lian, seu melhor amigo. Ele pergunta como ele ousa beliscar as bochechas de seu Din, mas ele é acostumado a fazer isso há muito tempo, e fala que Din tá traindo ele. Mas ele informa que são apenas amigos. Kueya tenta provocá-lo dizendo que eles se amam, se gostam há muito tempo e também o beijou na bochecha, e menciona que ele também deve fazer coisas assim com Lian, e imagina os dois fazendo a mesma coisa, e fala que eles não fazem isso. Kueya comenta que Di não tá traindo pois não é como ele, já é assim, traiu Di e que uma pessoa de confiança contou a ele. Di fala que uma é a Engin chateada, a celebridade que comprou um carro no seu showroom, a outra é a um comissária de bordo. Kueya mostra a foto dele com a mulher, e lembra de quando viu ia conversando com Engin chateada em um clube. Ele fala que agora é demais. Seus colegas perguntam se ele acha que ele tá traindo Din. Ele responde que provavelmente sim, pois antes havia acontecido algo parecido e que seu amigo Sil enviou a foto. Sil tava no aeroporto e viu ia esperando por alguém. Até que apareceu uma mulher, ele tirou várias fotos, e afirma que eles entenderam errado, e questiona por que Din não perguntou diretamente para ele. Kueya comenta que 100% dos traidores são mentirosos, então perguntou para alguém que nunca mentiria para ele, que foi Lian, seu marido. Ele também esclareceu que é muito perto de Engin chateada, e da comissária de bordo a um. Em seguida Lian chega e fica olhando em sua direção muito enraivado. Ele parte para cima e do nada os dois se imaginam em um ringue. Os dois amigos lutam e perde, mas Din faz o Lian ficar no chão também, e pede para eles não brigarem. E informa que Inhana é sua irmã mais nova, pois sua mãe casou de novo, então é sua meia-irmã. Din e seu amigo ficam muito sem jeito. Ele pede desculpas e informa que só estava preocupado com seu amigo, e pede para Lian dizer ao Kueya o que eles conversaram, pois ele tá preocupado com seu amigo Din. Eles vão para casa e, enquanto Din passa um creme em seu braço, e a olha com um jeito apaixonado e fala que quando ele tiver dúvidas sobre algo, pergunte diretamente para ele, não para os outros. E que tem uma coisa que não contou ainda porque é assunto de seu pai, e sofre um drama familiar porque seu pai permite que ele veja sua mãe apenas 2 ou 3 vezes por mês. E ele mal tem tempo de vê-lo. Din, para tentar consolar o rapaz, fala que mesmo assim seu pai o ama, pois no hospital ficou ao seu lado. Ele afirma que os membros da família Shen é assim, não consegue demonstrar seus sentimentos. Din fica com medo dele voltar à memória e se dar conta de que não gosta mais dele. Mas fala que ama ele, e que a memória depende de nossos cérebros, mas os sentimentos dependem do coração. Então beija seu amado, que também corresponde. Ao entrega uma pasta com as informações sobre o projeto de investimento envolvendo o grupo Shen, e que a garrafa de vinho tinto é do Sr. Lian. Aon faz uma ligação às escondidas dizendo que Aya viu as informações que acabou de entregar. Lian liga para seu amigo dizendo que o vinho é como um pedido de desculpas, e pergunta se ele já contou tudo para Din, e sobre sua memória também, mas ainda tem receio de contar ainda. Ele afirma que já tá na hora de Din saber a verdade. Ele aparece por lá para saber como ele está, e menciona que seu braço ainda dói. Ao aparece informando que o carro VIP já chegou para buscá-lo, e nunca chamou Din para ir com ele, mas dessa vez ele convida o garoto para lhe fazer companhia, então fala para ele ir se trocar, e leva ele para a venda de um carro. Chegando lá, o Sr. Shean se sente culpado porque ele acabou de se recuperar de um acidente e mesmo assim foi deixar o carro pessoalmente. Din aparece e o filho dele chama pelo seu nome, e ainda fala que seu pai tinha prometido que ia levar ele para a Suíça para ver Din, e acha estranho e pergunta se eles já se conhecem. Shean afirma que sim, e que Din é o treinador de taekwondo do seu filho, e seu filho gosta muito dele. O menino pede para ele ir morar com eles, pois sente a sua falta. Shean pergunta onde ele está morando agora, já que o dono tinha o expulsado. Convida Din para se mudar para o apartamento que ele comprou. Assim pode ajudar a cuidar do seu filho, e não tá gostando dessa conversa. E menciona que ele não conhece bem o Din, pois Din e ele são noivos, e vai se casar em breve.
Ele rebate dizendo noivos, então ainda não são casados, mas ele fala que em breve serão casados e sai bufando. No carro ele fica muito chateado, Dean tenta falar mas ele pede para deixá-lo em paz. E afirma que não está com raiva dele, só não gosta que outras pessoas saibam algo sobre Dean que ele não sabe. O pai de Dean aparece e pergunta por que ele não atendeu suas ligações. Ele soube que a levou um acidente, então ligou para saber como ele está. Ele comenta que vai se formar neste semestre. Ele está muito interessado em carros, então quer apresentá-lo, mas ele informa que leu o relatório e a manutenção de carros pelo qual ele é responsável não obteve nenhum lucro, e desconfia que ele tenha algo a ver com seu acidente, por isso não quer contratá-lo. E enquanto toma banho pede para Dean casar com ele. Dean menciona que nunca imaginava que eles pudessem ficar juntos, e que desde que ele voltou para casa consegue dormir bem. E pergunta se ele não dormia bem. Ele responde que não, pois constantemente tinha pesadelos. Sonhava com um tigre que partiu para cima dele. Tinha sangue para todo lado, mas o sangue não era dele. Aparentemente é tarde da noite e ainda não consegui dormir por causa do que ele disse. Ele começa a ter uma crise de pânico, toma um vinho e se lembra de quando aconteceu o acidente. Ele fica muito zoado e se sentindo culpado que taca a garrafa no chão e Dean acorda. Ele chora bastante desesperado. Dean vai até ele e tenta consolar o rapaz.